Estamos falando com vocês a respeito de Jerusalém, a cidade do Eterno. Dias virão em que os homens das nações irão procurar o nosso povo para lhes falar do Deus de Israel. Obviamente que nos dias do Mashiach. Zacarias capítulo 8, versículos 22 e 23. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Eterno dos Exércitos em Jerusalém e para implorar perante o Eterno. Assim disse o Eterno dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de diferentes línguas de todas as nações segurarão a orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. Nós falamos que de Jerusalém sairá o ensinamento da Torá, não é? Exato. E a palavra do Eterno, o governo, sairá da cidade de Jerusalém. Agora muitas... Sião sairá a palavra, o ensino da Torá. Exatamente. Agora muitas pessoas poderiam nos perguntar, né? Mas Yeshua, o Mashiach, quando falou com a mulher samaritana, não teria dito que haveria de chegar um tempo em que nem ali, onde aquela mulher dizia que se devia adorar, onde os samaritanos adoravam, e nem em Jerusalém adorarás ao Pai, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Não teria o Mashiach querido dizer que Jerusalém um dia deixaria de ser uma cidade de referência para adoração? Na verdade, o que o Mashiach estava dizendo ali, ele estava simplesmente prevendo a diáspora. Ou seja, que no ano 70, mais precisamente no ano 68 da era comum, o templo seria destruído e os judeus seriam expulsos da cidade de Jerusalém, retornando para ela Agora, como sua apenas em 48 dessa época. Aí significa que haveria então uma descentralização obrigatória do serviço, né? Sem o templo, o nosso próprio povo já não teria mais como continuar os serviços, né? E nós viveríamos esse período de descentralização, né? Aliás, eu estou com um texto aqui, no capítulo 4 de Yohanan, de João, que diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Isso é até importante falar com o nosso telespectador, está em João 4, versículo 22, mais uma prova de que a verdadeira adoração está com o nosso povo, o povo de Israel, né? Que quando o estrangeiro se une ao Deus de Israel, se une ao povo de Israel, porque é através desse povo, Yeshua, Jesus era judeu, né? O nosso rabino Yeshua, judeu, os seus apóstolos, os seus emissários também judeus, né? Detinham, portanto, aí o conhecimento da salvação. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E o versículo, então, o versículo 21 diz: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Exato. Então você tem aqui a palavra de Yeshua falando desse tempo, né, dessa Exato. descentralização, mas as profecias voltando, Exato. falando de um tempo vindouro, os dias do Mashiach, dizendo que será lá que se dará então a adoração, que as nações irão pegar na orla, no tzitzit do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque sabemos que Hashem está convosco, né? Exato. Agora, em nenhum momento Yeshua estava dizendo, então, que Jerusalém deixaria de ser uma referência para Deus. De ser santa, né? Porque o próprio Deus fala pela boca do seu profeta Ezequiel que não será invalidada a sua palavra nem para com Davi, para que se assente descendente sobre o seu trono, e nem para Jerusalém, para com Jerusalém esta que ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Ou seja, muito embora o povo de Israel
tenha estado durante mais de 1.900 anos, praticamente, fora de Israel por motivo de força maior, mas o retorno dos judeus para com Israel já se iniciou em 1948, quando voltou a estar sob domínio judeu o Estado Novo de Israel, né? E nos dias do Mashiach, isso se completará quando o governo do mundo todo vier de Jerusalém, onde estará assentado o Mashiach ben Davi sobre o trono, sobre Israel terrena. Nós temos, inclusive, aí no profeta Isaías, no capítulo 66 de Isaías, né? Um trecho que fala de uma nação nascendo em um dia. Eu gostaria Exato. até que você localizasse para nós uma prova de que nasce, e isso se cumpriu perfeitamente de 14 para 15 de maio de 1948, quando nasce uma terra, nasce uma nação em um único dia. Mas Exatamente. Enquanto você localiza aí, já está na mão, eu gostaria de ler Zacarias, capítulo 14, versículo 16, falando do reino messiânico, do reino milenar messiânico, diz o seguinte, falando das nações naquele dia, só conferindo o que nós estamos dizendo aqui. Então, cada uma das nações, dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e celebrar a festa de Sukkot. Tá aí, Exatamente, né? a festa dos tabernáculos, olha, as festa cabanas. dos tabernáculos, né? E das nações, os que sobreviverem, das nações que vierem contra Jerusalém. Exato. Você veja bem que destas nações que estão nos nossos dias aí, daí então se levantarão contra o Eterno, naquela batalha que a gente já falou que é conhecida como Armagedon. Exato. Né? E os sobreviventes destas nações subirão de ano em ano para adorar o Eterno em Jerusalém e para participar da festa dos tabernáculos de Sukkot. Exatamente. Agora, Então são profecias, são mensagens escatológicas que terão cumprimento depois dessa época que nós estamos vivendo. Exatamente. Amado telespectador, esse programa, entre tantas coisas, se propõe a esclarecer aquilo que você sempre quis entender. A ideologia das Escrituras à luz da interpretação do povo de Israel. Nós sabemos que para muitas pessoas entender as Escrituras não é uma coisa muito fácil. E é preciso que a gente entenda e compreenda aquilo que foi deixado escrito pelos profetas, foi deixado escrito por nosso mestre Moshe, e foi deixado Israel, o povo judeu, como testemunha dessas Escrituras. E apenas através do conhecimento do povo de Israel é possível entender essas verdades. Com aquilo que estávamos dizendo no capítulo 66 de Isaías, fala no versículo 8 acerca dessa profecia que mencionamos. Quem jamais ouviu tal coisa e quem já viu algo semelhante? Poderia uma terra nascer em um dia, uma nação completa de uma só vez? Pois tão pronto teve Sião, sinais de parto, e uma vez só deu à luz a seus filhos, saindo de todo da diáspora e vindo a Sião. Deus fez com que Israel nascesse novamente em um único dia. Em 14 de maio de 1948, Israel, o novo Estado de Israel, Baruch Hashem, porque em cima do exato território onde sempre teve o povo judeu, a terra que Deus deu a Abraão, nosso pai, a Isaac, a Jacó, a Davi, a Salomão, aos reis de Israel, ao povo judeu, sobre aquele mesmo lugar, nós fomos colocados, para de lá nunca mais sermos tirados, segundo disse David Ben-Gurion. E também em 67, a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou para a mão do povo de Israel, sendo anteriormente dada na mão de outros países. E agora, não apenas o governo do território de Israel, mas também o governo da terra de Jerusalém voltou para a mão do seu verdadeiro povo, o povo judeu, o povo do Senhor.
E convém lembrar que nós entendemos que a guerra de 67, dos 6 dias, né, foi um cumprimento de uma profecia do Rabino Yeshua. Exato. Jesus que disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se cumprisse o tempo. Exato. Mas interessante, eu estou entendendo o seguinte aqui, Roshi Ezra, que o tempo que nós estamos vivendo, Deus salva as pessoas, os gentios que querem se achegar a Ele, né, individualmente, não como nações. Individualmente o Eterno está chamando essas pessoas para fazer parte do seu povo, né? Isso cumpre uma outra profecia também de Apocalipse que fala da grande multidão de todos os povos, nações e línguas, né? Mas que será no milênio, nesse reino, é que então as nações se achegarão a ele. Porque veja, só repetindo aqui o 8:22 de Zacarias, diz, sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Eterno dos Exércitos em Jerusalém e para implorar perante o Eterno. Então será nesse tempo do reino do Mashiach que virão então poderosas nações, não é? Muitos povos virão então adorar o Eterno. Em Jerusalém. E é nessa época, eu queria até tentar aqui um raciocínio, o que vai levar essas nações poderosas e esses povos a virem adorar o Eterno dos Exércitos em Jerusalém? A gente falou que houve um período de descentralização da adoração, que é esse que nós estamos vivendo, né? Mas o que vai levar essas nações poderosas, esses muitos povos, a irem adorar em Jerusalém? O que vai levá-los a isso? Deus estará lá. A presença de Deus, a Shekhinat Elohim que voltará a esse mundo, a Shekhinat de Deus, a presença de Deus e o governo do Messias que estará lá, de onde virá o ensino da Torá. Então, aí que eu queria colocar, né? E ao receberem o ensino da Torá, as nações, que é de Sion, sairá o ensino da Torá para as nações, ao receberem esse ensino, ao pegarem na orla, no tzitzit de um judeu, né, para dizer, ó, Deus está convosco, iremos convosco, porque Deus está convosco, essas nações irão aprender e, em função desse aprendizado, irão a Jerusalém adorar. Reconhecerão a Jerusalém, né? Exatamente. Reconhecerão e irão lá. Então essa seria uma outra fase, né? Nós dizemos hoje uma fase dessa história da profecia em que individualmente os gentios podem unir-se ao povo de Israel, receber a bênção de Abraão, né? Exato. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que te abençoarem serão abençoados, né? Exato. Nós vemos essa época agora, né? Exato. Mas no reino vindouro as nações estarão diretamente já aprendendo a lei. Já não haverá mais religiões ensinando cada uma o que bem entendem, né? Mas uma única fé, um único povo. Agora, existe um termo usado por nós, o povo judeu, que se chama Binei Brit. O que é um Binei Brit? É um filho da aliança. Esse termo é dado aos não-judeus, né, que são considerados filhos de Israel pelos seus atos de justiça que praticaram. Então, várias pessoas ganharam esse título. Aí eu pergunto, será que você, telespectador, pode se considerar um Binei Brit, um filho dessa aliança, um aliado de Israel? Regozijai-vos com Jerusalém, alegre-se com ela todos os que a amam. Sim, transbordai de alegrias todos vós, que por elas vos enlutastes. Ela há de ser novamente erguida e vestida de sol, e brilhará a glória do Deus de Israel sobre ela, para com todas as demais nações da terra. O profeta Isaías, o profeta Jeremias fala desse tempo, né? Exato. Fala do reino do Mashiach e desse tempo em que em que Jerusalém habitará segura, né? E que haverá paz. Vamos ver esse texto. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando escolherei dentre os rebentos de Davi um justo que os governará como rei, que prosperará, que saberá praticar a justiça e a retidão na terra. Em seus dias, Judá
será redimida, Israel viverá em segurança, e o nome pelo qual será chamado significará: o Eterno é a nossa retidão. Está aí, então, uma prova de que nos dias do Mashiach, Jerusalém habitará segura e haverá paz para todos, inclusive para o nosso povo de Israel.